A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, eu sou o João e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. E eu creio que o Senhor vai falar com você nesse vídeo. Deus me deu essa mensagem hoje enquanto eu estava meditando no livro de 1 Reis. E eu quero compartilhar com você aqui, porque é algo que eu tenho certeza que vai trazer um grande entendimento, um grande discernimento para sua vida, amém? E basicamente o título dessa mensagem seria: se Deus falou, tá falado. Ou seja, que Deus falou, ele não volta atrás. Antes da gente começar esse vídeo, só quero te pedir para você deixar o seu gostei, para você se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. E toda terça e toda sexta-feira a gente tem vídeo novo aqui ao meio-dia, amém? Também quero te convidar para você clicar aqui no link embaixo, na descrição, e conhecer os meus livros, pois tenho certeza que também vão ser bênçãos na sua vida e que Deus vai falar muito com você através desses livros que foram projetos de Deus na minha vida, amém? Sem mais enrolações, vamos para o vídeo e eu quero começar lendo aqui alguns versículos chaves da passagem de 1 Reis, no capítulo 13. Bom, nós não vamos ler todo o capítulo porque é muito grande, mas eu quero convidar você a refletir em alguns versículos específicos. Então vamos para a nossa leitura. Em 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 7, vai dizer assim: E o rei convidou o homem de Deus: Vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Versículo 8. Mas o homem de Deus replicou ao rei: Mesmo que me desse a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria a minha sede neste lugar. No versículo 9, porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Então agora, se a gente avançar para o versículo 14, vai dizer assim a palavra do Senhor: Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo do grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: Sim. Versículo 15. E em seguida o profeta o convidou: Vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. 16. Mas o homem de Deus recusou, explicando: Não posso voltar contigo, nem entrar na sua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. No versículo 17, porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. E no último, no versículo 18, diz assim: Contudo um homem idoso lhe respondeu: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Somente até aqui a nossa leitura, mas agora, para a gente contextualizar, eu quero te explicar o que a gente acabou de ler, qual foi essa história. Amém? Então, basicamente, a gente está lendo aqui um capítulo onde a gente está falando de um profeta que foi profetizar para o rei Jeroboão. E só para você entender quem era o rei Jeroboão, enquanto Salomão, filho de Davi, reinava, ele, chegando próximo ao fim da sua vida, se afastou totalmente do Senhor e começou a adorar outros deuses, a levantar altares, queimar incensos e fazer práticas repugnantes para outros deuses. E a palavra diz que Deus avisou por 2 vezes a Salomão, mas ele não ouviu ao Senhor e continuou no caminho errado, praticando o que era mal ao Senhor. Então Deus levantou um profeta e basicamente decidiu que ele perderia parte do reino dele e este reino seria dado a um servo de Salomão, mas ele ia ainda deixar uma tribo para ele governar por amor à vida de Davi. E acabou que a partir daí foi feita uma separação. Então ficou agora, daqui para frente, os reis de Judá e os reis de Israel. E Jeroboão, por outro lado, era um homem muito talentoso, e Salomão percebeu esse talento dele e logo bem cedo chamou Jeroboão para ser chefe do trabalho escravo. Então Jeroboão era servo de Salomão e em certo momento Deus levanta um profeta e entrega nas mãos de Jeroboão 10 tribos para ele agora ser rei,
Porém, Deus disse que era depois que Salomão morresse, porque Deus não iria fazer isso em vida por amor a Davi. Então, assim que Salomão morre, Jeroboão se junta com uma multidão de Israel e chega até Roboão, que era filho de Salomão e já estava sobre o poder, e acontece aquela famosa passagem que talvez você conheça, que o povo chega diante de Roboão e fala: o seu pai fez com que a gente tivesse sob um jugo muito pesado, mas você alivia esse jugo pra gente e nós te serviremos. Então Roboão, ele consulta os conselheiros reais e os conselheiros disseram que se ele fosse favorável àquela multidão, eles serviriam e seriam fiéis ao rei. Porém, Roboão não gostou do conselho e foi pedir a opinião dos seus amigos que andavam sempre com eles desde a infância, e esses amigos aconselham Roboão a ele dizer que, pelo contrário, ele iria ainda mais apertar o jugo, deixar aquilo mais forte. E ele diz para o povo então que o dedo mínimo dele era mais grosso do que a cintura do seu pai. Sendo assim, todo aquele povo se revolta e dizem uns para os outros: que temos nós a ver com Davi e sua família? E se revoltam contra o rei. Inclusive, Roboão, ele foge de volta para Judá, para Jerusalém, por ter medo daquela multidão de pessoas. E assim começa uma separação entre os reis de Judá e os reis de Israel. E dentre os reis de Israel, o primeiro a liderar foi justamente Jeroboão. Porém, Jeroboão não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Pelo contrário, ele temeu que o povo acabasse se voltando para o rei de Judá, porque o templo naquele tempo ele ficava em Judá, em Jerusalém, e o povo tinha que viajar para lá para adorar ao Senhor. Então ele tem a brilhante, entre aspas, ideia de criar deuses próprios feitos pela sua própria mão, e ele cria lá bezerros de ouro e coloca em 2 lugares, em Betel e em Dan, para aquele povo de Israel adorar. E ele diz ao povo: eis aqui os seus deuses que tirou vocês do Egito, adorem a eles. Então aquilo veio a ser um pecado grave na família de Jeroboão e também levou todo Israel a pecar contra o Senhor, se desviando assim da palavra da verdade. Então esse é o contexto que estava se passando naquela época. E agora no versículo que nós lemos é justamente de um profeta que é enviado por Deus para profetizar contra o altar que Jeroboão estava adorando seus deuses falsos, seus deuses feitos pelas mãos humanas. E aquele profeta, aquele homem de Deus, ele profetiza contra o altar, e no momento em que Jeroboão sabe disso e ele estende a mão para dizer contra o homem de Deus, a Bíblia diz que a mão dele fica envergada, que ele não consegue voltar com seu braço ao normal, e assim ele pede para o homem clamar a Deus por ele. Então o homem clama e o braço dele volta ao normal. Então, nesse momento, o rei quer retribuir ao homem de Deus e ele diz: vem comigo, você vai comer, vai beber e eu te recompensarei pelo que você fez. Mas o homem de Deus, ele foi com uma missão e Deus falou com ele para ele não comer, ele não parar e nem voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Essa foi a condição que Deus deu, essa foi a palavra que o Senhor liberou no início. E o profeta, o homem de Deus, ele realmente obedece àquela palavra do Senhor quando se trata de um ímpio. Ou seja, Jeroboão, embora seja rei do povo de Deus, ele era um homem ímpio porque estava praticando o que não era bom ao Senhor, estava adorando outros deuses. Então a gente pode comparar ele a um homem ímpio. E diante do homem ímpio, ele mantém firme a palavra que o Senhor deixou com ele. Então é o versículo que nós lemos, ele fala que nem se o rei desse metade do reino para ele, ele voltaria e pararia e comeria com o rei, porque o Senhor tinha dito para ele não fazer isso. Ou seja, ali ele obedeceu ao Senhor. Só que agora, quando o homem está a caminho da sua casa, ele para num carvalho para repousar. Vem então um profeta velho, a Bíblia diz que é um homem idoso, e vem e fala para ele que um anjo de Deus falou com ele, pois ele também era profeta, e disse que agora ele podia parar com aquele homem, comer, beber e descansar, mas a Bíblia relata que ele estava mentindo. Porém, o homem de Deus, que havia recebido uma palavra de Deus anteriormente, resolve acreditar naquele profeta idoso e vai assim com ele e sai do rumo, desobedecendo então a Deus. E talvez você conheça o fim da história. No momento em que eles estão comendo e bebendo, sentados à mesa, vem a palavra do Senhor, aquele profeta velho, aquele profeta idoso, e condena
o homem de Deus, o profeta novo, e quando ele sai dali, daquela casa, daquele lugar, um leão o ataca e mata o homem de Deus. Então a reflexão que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo é: se Deus falou algo com você, tá falado. Deus não volta atrás. Todos nós conhecemos o versículo que está escrito no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, que diz que Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Bom, nós conhecemos esse versículo, mas a reflexão que eu quero trazer está justamente no fato em, às vezes, em certas ocasiões, em certas circunstâncias que acontecem na nossa vida, em que a gente acha que agora a ordem de Deus, que antes era uma, mudou. Que o Senhor tinha falado lá atrás uma coisa e hoje, diante das circunstâncias, diante do que está acontecendo, não é mais isso que Deus quer e agora Ele mudou. Eu vou te dar um exemplo. Talvez Deus lá atrás tenha dito para você sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre um trabalho, sobre um projeto, e Deus falou com você que não era para você fazer aquilo, que era para você se afastar de tal pessoa, que era para você não ir por tal caminho, mas agora, diante das circunstâncias que estão aparecendo, diante também do teu desejo humano, diante do que os seus olhos veem e acham bom, às vezes a gente acha que agora a vontade de Deus mudou e o que Ele disse lá atrás ficou lá atrás, mas que agora era uma outra realidade. Só que a reflexão desse vídeo justamente é: Deus falou, tá falado. Ele não muda, Ele não volta atrás. Então, se Deus falou com você lá atrás que era não, por que agora vai ser sim? Por que agora vai ser diferente? Por que agora mudou? Se Deus disse para você não vá por esse caminho, eu não quero que você faça tal coisa, por que agora você acha que é para você fazer essa coisa, que agora é para você ir por esse caminho? Sendo que Deus não mudou nada. Deus, a última palavra que o Senhor deixou para você foi não, ou foi um sim talvez, e agora você está se questionando, perguntando talvez as mesmas coisas que você já orou lá atrás e Deus te respondeu, e você acha que agora é sim, mas Deus não muda o que Ele fala. Se Ele falou, tá falado. Muitas vezes o nosso erro, e justamente como o profeta novo, a gente diante do ímpio, diante de uma situação onde é fácil a gente manter a nossa opinião, a nossa postura diante de Deus, a gente vai e se nega e fala, não, eu vou obedecer ao Senhor. Mas diante de alguém que diz ser homem de Deus, que diz que teve uma visão, porém estava mentindo, você vai e resolve acreditar naquele que está dizendo e não no Senhor que te enviou lá atrás, que realizou milagre e prodígio na tua vida nesse caminho que você foi, e você resolve acreditar nessa pessoa e desconsiderar totalmente a palavra do Senhor lá atrás. Porém, eu quero te dizer, como a Bíblia diz que ainda que um anjo desça e pregue outro evangelho, seja ele anátema. Meus irmãos, não importa quem está falando com você, seja um líder, seja um pastor, seja um profeta, um homem de Deus, não importa quem está falando com você, se está te dizendo uma palavra ao contrário do que Deus te disse, está errado. Não é Deus que está falando através dessa pessoa. Então, a gente vê pelo próprio profeta idoso, a palavra do Senhor vem a ele e condena aquele homem porque ele estava mentindo para o profeta. A Bíblia não nos deixa entender por qual ocasião, por qual circunstância aquele profeta velho quis fazer isso, porém ele estava mentindo e trouxe condenação que acabou levando à morte daquele profeta novo, do homem de Deus. Então, meus irmãos, se Deus falou algo com você, é isso e acabou. A gente não precisa de confirmação de outras pessoas, não precisa de opinião de outras pessoas e também não podemos achar que se Deus falou algo lá atrás, agora, por algum motivo, é diferente. Deus agora voltou atrás, mudou de opinião. Tá? Eu vou dar um exemplo muito prático. Se Deus falou com você que não quer você em tal relacionamento com tal pessoa, que não quer que você pegue tal oportunidade que se abriu, entre por determinada porta que se abriu para você, por mais que ela traga benefícios, por mais que ela enche seus olhos, enche seu coração, se Deus falou com você lá atrás, continua sendo não. E é isso, Deus não muda de opinião. E tenha certeza que o não de Deus, no fim das contas, é ótimo pra gente, porque isso significa que Deus tem algo melhor ainda pra gente do que esse caminho que a gente acha que é muito bom já aos nossos olhos. Então, meus irmãos, diante de quem for que aparecer,
ou diante talvez da melhor oportunidade que você acha que recebeu até hoje, prefira obedecer à palavra do Senhor. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer coisa e nos conduz ao caminho da vida. Amém, meus irmãos? Bom, queria fazer essa reflexão rápida com você aqui hoje. Se Deus falou, tá falado, Ele não volta atrás, tá? Não deixe se enganar, o seu coração se enganar, os seus olhos se enganarem, ou ainda uma outra pessoa, por mais que seja homem de Deus, mulher de Deus, te enganar. Deus não muda o que Ele falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não se arrepende do que Ele fala. Então, Deus falou, tá falado. Amém? Obedeça à voz do Senhor, porque você tem muito mais a ganhar. Talvez você não veja o resultado de imediato, mas pode ter certeza que isso vai resultar em glória para você no futuro. Amém? Bom, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esse dia. Eu quero te agradecer por você que assistiu até aqui. Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações. E não se esqueça de clicar no link aqui embaixo e conhecer os meus livros. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima.